Bom dia, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Que nesta manhã o Senhor nos dê um coração grato. Amém? Lucas 17:13 nos relata um milagre de Jesus, que foi quando ele curou 10 leprosos. Amém? E apenas um voltou para agradecer o milagre. Então, meu irmão, que o Senhor nos dê esse espírito de gratidão, assim como teve aquele leproso. Amém? Que o amor de Deus, a graça, a gratidão seja derramada em nossos corações. Amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seus
filhas do Senhor. Nós podemos, Senhor, perceber a salvação em nós, Pai. Nós te adoramos, te glorificamos. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Amém. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um EBD. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui. Eu tenho muita alegria em estudar a palavra do Senhor junto com você. Poder compartilhar com você aquilo que Deus tem posto no meu coração para o desenvolvimento da nossa igreja. Para que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor, nos limpando deste mundo podre e enchendo o nosso coração com a esperança da vida eterna. Tá ok? Forte abraço a todos os irmãos que fizeram aniversário nesta semana, né? Tivemos até 2 aniversariantes no mesmo dia, mesmo a Luísa e o João Felipe. Tá? Todos que aniversariaram, teve gente que fez aniversário de casamento, de namoro, enfim, que Deus possa abençoar a sua vida. Esse mês de junho tem vários aniversários, né, que nós comemoramos e nós queremos agradecer a Deus por todos vocês. Que Deus também nos abençoe nesse tempo de pandemia com saúde, com graça. Vamos estar sempre nos lembrando também. E que Deus possa nos guiar nesta aula. Vamos orar e vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção. Deus, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, quero te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos dá aqui na Igreja Batista Permanecer, de permanecermos na Tua Palavra, podermos aprender, aplicar, como o salmista disse no Salmo 1, meditar de dia e de noite, antes esse é o nosso prazer, e não, Senhor, se desviar dos Teus caminhos, mas é meditar de dia e de noite na Tua Palavra, buscar a Tua presença. Queremos entregar nossa gratidão, nosso louvor e queremos dizer que o Senhor é bem-vindo no nosso meio para nos dar luz, que o Senhor me dê a Tua bênção, a orientação do Teu Santo Espírito em repartir aquilo que o Senhor já repartiu comigo. Me usa com graça, Senhor, com precisão, com clareza. Senhor, me usa para que os meus irmãos amem o Senhor e a Tua Palavra. E amem, Senhor, ó Deus, te obedecer. E que os irmãos sejam abençoados e aqueles que estão, Senhor, participando desta EBD, sejam também agraciados com a Tua luz, com a Tua graça, com o entendimento que transforma as nossas vidas. Faça isso para a glória somente do Senhor e do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá. Nós temos estudado o livro dos Salmos. É um livro, eu tenho falado, é um dos livros mais lidos da história da humanidade. É um dos livros mais citados no Novo Testamento. E não só no judaísmo, mas na cristandade. É um livro cantado, é um livro de oração, e é um livro que tem acompanhado as devocionais de homens e mulheres de Deus ao longo da história do cristianismo. Ok? Então é um livro muito importante para a nossa devoção ao Senhor, para a nossa entrega do coração ao nosso Deus diariamente. Que Deus seja glorificado no estudo desse livro. E nós vamos colocar aqui na tela, depois eu volto, algumas coisas que nós já vimos no livro dos Salmos. Vamos lá, vamos voltar, eu estava lá na frente. Então nós vamos usar hoje basicamente este livro do Alan Harman, da Cultura Cristã, um comentário do Antigo Testamento, um comentário muito bom do livro dos Salmos. Ele comenta todos os salmos. Você pode ter esse livro, eu recomendo para as suas devocionais, consultas e assim por diante. Quais são os objetivos da aula de hoje? Que ao final você possa entender. Você possa entender algumas coisas. Deixa eu colocar aqui na tela grande. Então que você possa, primeiro,
relembrar o propósito e a mensagem do livro dos Salmos. Nós temos visto nesses 2 encontros passados o propósito e a mensagem do livro dos Salmos. Segunda coisa, para que nós possamos aprender a cantar louvores a Deus. O livro dos Salmos é um livro também de louvores. Terceiro, para que nós estejamos entendendo que o livro dos Salmos compõe uma parte da Bíblia que se chama poesia. Em quarto lugar, que nós estamos no livro de oração, como eu falei no início, né? Então, os Salmos, eles estão aqui como livro de oração, livro para a sua espiritualidade. Eu acho que é quinto, e que teve um desenvolvimento ao longo da história. Ele não foi formado assim do nada e foi compilado ali, não. Teve uma edição do livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos foi juntado intencionalmente. Nós vimos que o livro dos Salmos é composto de 5 livros. E isso não foi aleatoriamente, não se acredita assim. Foi a compilação, né, organizada e intencional. E também há tipos diferentes de salmos, que nós vamos ver no finalzinho desta aula, ok? Então vamos relembrar, o livro dos Salmos talvez seja, como eu falei, o livro mais lido de todas as gerações, tanto de judeus como de cristãos. Por exemplo, o Salmo 23, o Salmo 91 e o Salmo 121 são salmos famosos. Outra coisa que nós aprendemos no livro dos Salmos, que é muito importante, eu diria determinante para o entendimento do livro dos Salmos. O Salmo 1 e o Salmo 2 são o introito do livro dos Salmos. A introdução ao livro dos Salmos está no Salmo 1 e no Salmo 2. Veja, no Salmo 1 nós vamos ver o propósito do livro dos Salmos. Qual é o propósito do livro dos Salmos? Ou seja, o que o autor está dizendo? Se você ler e meditar na lei do Senhor, você vai receber instrução para 2 coisas principais. Primeiro, para ter uma verdadeira felicidade. E eu tenho falado que é muito mais que a felicidade que nós estamos acostumados a falar. É o que? É a virtude de Deus. Quanto mais nós meditarmos no Senhor e na sua lei, nós vamos ter virtude, a verdadeira sabedoria, a felicidade. E a segunda coisa, a verdadeira santidade. Porque quando nós buscamos o livro dos Salmos, não é somente para meditar nele, mas é para aplicar às nossas vidas. Então, quando nós aplicamos às nossas vidas, nós vamos ter o quê? Uma vida reta, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de separação para o nosso Deus. Nós vamos viver com o Senhor. A palavra do Senhor vai nos purificando, a palavra do Senhor vai nos alimentando, a palavra do Senhor vai nos descedentando, a palavra do Senhor vai trazendo refrigério à nossa alma e paz, a paz que excede todo entendimento. Veja, isso aí está no Salmo 1. E a mensagem do livro dos Salmos está no Salmo 2, ou seja, Deus reina, Ele é o Rei dos Reis. É isso que nós vimos. E outra coisa muito interessante, que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, porque como a Torá de Moisés tem 5 livros, o livro de Salmo tem 5 livros, dizendo o salmista logo de início também, que a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite é uma pessoa que está meditando na mesma correnteza das águas de Moisés, ou seja, vai estar recebendo a Torá do Senhor. E isso é muito importante, ok? Então vamos passar ao estudo de hoje, aqueles objetivos que eu listei no início. Então, algumas coisas importantes. Primeira parte, ou parte 1, o livro dos Salmos é um livro,
Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Veja, o livro dos Salmos é um livro de louvores a Deus. O livro dos Salmos é um livro de louvores a Deus. E por que que o autor fala sobre isso? Veja, isso não é, esse livro de louvor, de cântico ao Senhor, não é uma coisa exclusiva do livro dos Salmos. Você vai encontrar, por exemplo, o Cântico do Mar, Êxodo 15, 1 a 18, que eu chamo, na verdade foi uma pregação que eu vi há muito tempo atrás, Cântico Certo do Lado Errado. O povo de Israel, antes de Deus abrir o Mar Vermelho, ele estava reclamando. Mas quando Deus abre o Mar Vermelho e afoga os exércitos de Faraó, o povo começa a cantar. Então, o cântico certo do lado errado, mas foi um cântico. Cântico do mar, do afogar do povo egípcio. Não é o povo em si. Ali era uma batalha entre o Deus Todo-Poderoso e os deuses do Egito. Ou seja, Deus estava mostrando ali que Ele é o único Senhor. O povo era dominado por aquelas divindades. E é tão lindo porque no livro de Isaías fala que os egípcios vão ouvir a voz do Senhor, mostrando a universalidade do Evangelho, que está lá em Gênesis 12, de 1 a 3, a promessa de Deus para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não só um povo, o povo judeu, mas todas as nações da terra vão ser benditas na aliança de Deus com Abraão. E o segundo cântico que nós vemos é o cântico de Moisés também. Em Deuteronômio 32, de 1 a 43, ele canta louvores, mas com um conteúdo de retrospecto da glória de Deus, do que Deus fez para este povo e também da sua despedida, porque Deus vai recolher o seu servo. Outro cântico famosíssimo é o cântico lá em Juízes de Débora. Débora e Baraque, Juízes 4, de ações de graças a Deus pela sua proteção. Veja que a música para Israel, a música para o povo de Deus, não é somente cantar. Isso eu tenho falado, né? Por exemplo, eu já disse, eu acho que foi na primeira aula, a musicalização dos salmos, principalmente na década de 60, 70 e 80. Eu estava ouvindo ontem a musicalização do Salmo 127. Maravilhoso, uma coisa grandiosa, linda. E isso tem a ver com o quê? Com a estrutura desses conjuntos. Eram conjuntos estruturados para evangelismo. A música não era a finalidade em si mesma, para vender ou para mostrar que a pessoa tem uma musicalidade boa ou sabe tocar bem um instrumento, não. Mas era para levar a mensagem de Deus de salvação aos vários locais dessa pátria. Então nós vemos isso, a musicalização dos salmos. E aqui também não é só uma música. Às vezes na igreja de hoje a pessoa pensa que ela tem técnica, ela sabe tocar um instrumento, ela tem uma voz refinada, ela pode gravar uma música ou compor uma música. Não é assim. Todos esses grupos, por exemplo, Vencedores por Cristo, Milad, eles tinham que um pastor na liderança desses grupos para unir o grupo em prol do evangelismo e ao mesmo tempo para assessorá-los na questão da confecção tanto das letras como das melodias. Então isso era muito importante. E vários que passaram pelos Vencedores por Cristo se tornaram pastores, depois foram fazer um curso teológico. Então há um estudo prévio para a formação e a confecção das letras e das melodias das músicas. Isso que eu queria que ficasse claro. Não é só cantar. Às vezes eu pego melodias lindas, mas letras paupérrimas, letras intimistas ou letras egoístas, voltadas para a pessoa, como se Deus fosse servo da pessoa. Isso é muito ruim, muito ruim. E às vezes a gente canta nos cultos como se nada tivesse acontecendo. Mas a música tem um poder muito grande de mover o nosso coração, de nos colocar para cima ou para baixo, ou de nos doutrinar erroneamente.
E isso é que eu acho pior. E o cântico de Ana também, que nós vimos aqui, 1 Samuel 2, de 1 a 10, sobre Ana, a mãe de Samuel, tem um cântico dela de gratidão ao Senhor. O cântico de Davi, eu estou olhando aqui no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também nós temos o canto de Maria, o Magnificar, o canto de Zacarias, né, o Benedictus, chamado Benedictus, de adoração ao Senhor, de glorificação. Então Davi também faz isso, por exemplo, 2 Samuel 22, de 2 a 51, que está também no Salmo 18. Exalta a Deus como sua rocha e libertador. Nós temos também, deixa eu tomar minha aguinha aqui, o cântico de Ezequias. Quando Ezequias é avisado pelo profeta que Deus vai recolhê-lo, vai levar ele, ele vai morrer, ou seja, e ele pede ao Senhor e clama, e Deus concede mais 15 anos. E ele, no verso 9 ao verso 20 de Isaías 38, exalta ao Senhor por essa bênção, que ele não queria morrer. Outra coisa importante, o livro dos Salmos, ele canta muitas doxologias, né? E eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Veja lá. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Salmo 108, verso 5. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Tá? Então, esses salmos vão trazendo louvor e adoração ao nome do Senhor. Louvor pelos maravilhosos feitos do Senhor. Louvor pelos maravilhosos feitos do Senhor. Então, focalizam a atenção no Deus que age e promove maravilhas, ou seja, glorifica os feitos do Senhor. Tem salmos didáticos, por exemplo, Salmo 77, Salmo 78, Salmo 105, o 106 e o 136 estão falando das maravilhas. E aqui eu quero ressaltar aquilo que Harman fala. Ele diz que maravilhas traduz uma palavra hebraica que contém a ideia de algo que só o Senhor poderia fazer. É uma palavra hebraica separada para mostrar os feitos do Senhor, as glórias do Senhor. Irmãos, abrir um mar e a pessoa passar, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas a pé enxuto, com poeira em alto mar, que coisa espetacular. O Deus que mandou o maná para o povo, o Deus que ressuscitou mortos. Essas maravilhas são contadas pelo salmista, porque o salmo é um livro de cânticos, de adoração, de música, louvor e comprometimento com a aliança também. Como eu tenho falado, o conteúdo dos salmos não é qualquer conteúdo. O cara deu vontade de escrever e vai lá e escreve. Não. Ele está inspirado pelo Senhor para adorar ao Deus da aliança, ao vínculo solene que o povo tem com essa aliança. Por exemplo, Salmo 18, 46, o Senhor vive, louvado seja a minha rocha. Outra coisa, os louvores expressavam compromisso com a lei de Deus. Exemplos disso é o Salmo 119, irmãos. Veja, no Salmo 119, nós temos 176 versículos falando da lei do Senhor, exaltando o pacto, a aliança de Deus através da sua lei. É maravilhoso isto. Então, nós podemos ver a marca da lei do Senhor também como um comprometimento do povo com a aliança. Louvor pelo quê? Pelas promessas do futuro que o Senhor vai dar, promessas de proteção. Por exemplo, Salmo 73, 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na tua glória. Coisa maravilhosa. Salmo 96, 13, foguem o campo e tudo que nele há.
Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Deus vai julgar também. E o salmista fala sobre isso. E fala também desse juízo e da proteção do Senhor, porque o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Está aqui também uma parcela do livro dos Salmos, no canto de louvor pelo futuro que espera o povo de Deus. A segunda parte do livro dos Salmos está aqui. O livro dos Salmos é um livro de poesia. O que significa isso, ser um livro de poesia? Aqui nós queremos entrar com alguns pontos simples, mas muito importantes para a sua leitura. É um livro de poesia, ou seja, você não está pegando... A mesma coisa de você pegar um jornal para ler, fazendo uma comparação. Um jornal tem uma sequência, tem os classificados, tem um editorial. Né? Você vai no jornal e tem uma linguagem diferente, por exemplo, de você pegar uma poesia de Shakespeare ou um livro de um poeta brasileiro, José Lins do Rego, né, que eu estou lembrando aqui. É diferente. Por quê? Porque é muito simples. Um é um livro de informação, ou o jornal é um veículo de informação, e a poesia é um livro que está falando de coisas do coração daquele autor. Então, algumas coisas importantes que nós temos que saber em relação à poesia, simples para o seu entendimento. Primeira coisa é o paralelismo. E eu vou colocar aqui na tela de novo, no texto, para você compreender. Então, o que é paralelismo? É um fenômeno poético. Aqui, ó, através do qual dois ou mais versos, pode ser dois ou pode ser mais versos, ou partes, eles estão juntos de forma dinâmica para definir o que? Intensidade ou contraste ou uma ênfase. Por exemplo, quando o salmista quer intensificar algo, ele usa esse paralelismo aqui dessas duas linhas. Veja, o justo florescerá como a palmeira. E vai enfatizar mais que o justo vai ter um crescimento. Ele crescerá como o cedro do Líbano. Você imaginou uma árvore com a madeira poderosa como o cedro do Líbano? Então vai ter o quê? Vai ter firmeza, vai ter robustez. Ele está comparando, ele está intensificando. Esse é um valor poético. Veja o do contraste também. Salmo 1, ou Salmo 1, verso 6, que nós vimos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e fala bem do caminho dos justos. Mas, e aqui está o mas, o caminho dos ímpios perecerá. É um contraste. Na primeira linha fala o quê? Deus conhece o caminho dos justos. E o caminho dos justos nós já sabemos que vai prosperar. Agora o caminho dos ímpios, como é que vai ser? Vai ser como a palha. O Salmo 1 fala sobre isso. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Dá para entender? Eu estou usando esse paralelo de duas linhas aqui no 92:12 para intensificar uma ideia. O justo vai florescer como uma palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Ou de contraste, que eu falei que é um salmo, o Salmo 1 é um salmo sapiencial, que tem o contraste entre o justo e o ímpio. O justo vai florescer como uma árvore, né? Vai ter as suas folhas que não vão murchar, terá o fruto, o seu fruto será dado e tudo que ele faz será bem sucedido. E ele vai falar dos ímpios como a palha que o vento dispersa. E vai dizer o que? Nesse finalzinho, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo? O paralelo aqui é de contraste. E outra coisa que a poesia hebraica vai usar, que eu estou aqui com o cursor, é exatamente imagens. Então vai usar intensificação, vai usar contraste no paralelismo e vai usar imagens. Nós acabamos de ver, por exemplo, palmeira. Olha aqui. Vemos também cedro do Líbano. Tá? Eu estou até colocando em amarelo aqui. Ó. Por quê? Porque quando o leitor
que para os leitores primeiros eram judeus, que conheciam essa vegetação, tanto a palmeira como o cedro do Líbano. E aí você vai entender por que o salmista usa essa figura. E aqui o salmista vai usar a figura do caminho. É um caminho bom e um caminho mau. Então, por que se usa imagens na poética hebraica? Facilita a visualização de personagens e figuras. É ou não é? Fica claro. Ele quer te levar a pensar numa figura ou num personagem. Veja, as imagens são usadas porque precisamos, veja, aqui voltando, por causa de personagens e por causa de figuras. Agora, o que nós temos que tomar cuidado quando nós estivermos lendo os Salmos? Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque ele vai falar dentro de um contexto cultural, histórico daquela época. Por exemplo, e aqui eu vou voltar para conversar com você, por exemplo, ele vai usar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Veja qual a figura, se eu perguntasse para você, qual a figura que ele está usando nesse Salmo 23? Você ia responder de bate-pronto. É a figura do pastor. Porque é uma figura conhecida. O que o pastor faz com a ovelha? Cuida da ovelha, nutre a ovelha, não é? Dá água para ela, livra do mal, protege dos animais predadores. Tudo isso está nesse salmo, na figura desse pastor. Então, um salmo que fala de Deus como esse pastor. E fica muito fácil de entender. E diz lá, e ele me faz repousar em pastos verdejantes. A gente já faz a figura de um pasto. Talvez você já tenha visto um pasto na internet, dá para visualizar. Mas o que tem que tomar cuidado? Que aqui, por exemplo, este salmo está falando do tempo onde tinha seca em Israel. Então, o que é importante? Você se familiarizar com o contexto. Então, era uma seca que levava 5 meses. Mas a ovelha, ela não tinha medo dessa seca. Porque o que o Salmo está dizendo? Está dizendo que esse pastor vai prover o quê? Aqui, ó, no verso 23, eu vou colocar agora aqui no texto para você visualizar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não vai faltar? Pastos verdejantes. No outro verso tem águas de descanso para descedentar a ovelha, pastos para alimentá-la. Então, o que o salmista está dizendo? Mesmo no tempo da escassez, nesses 5 meses de escassez de chuva, o que vai ter? Apesar dos pastos e da água serem o quê? Escassos, esse pastor não vai deixar essa ovelha sem pastos e sem água. Isso é muito importante. E outra coisa, por exemplo, no verso ainda no Salmo 23, deixa eu dar mais um espacinho aqui, diz, unges-me a cabeça com óleo. Tá? Para nós que somos aqui do Ocidente, isso não tem diferença. O que você vai pensar? Vai pensar em óleo para cozinhar, ou óleo diesel. Talvez alguém pense no óleo diesel quando está lendo esse salmo. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você está lendo esse salmo, você tem que ir para o quê? Para um ambiente que o salmista ele vivia, ou seja, um ambiente de Israel, um ambiente desértico. Então é isso que ele está agora trabalhando dentro da cultura. O que é óleo? É o óleo de soja? É o óleo diesel? Nada disso. Ele está falando de quê? Do azeite. Daquele azeite que é prensado da oliveira, né? do fruto da oliveira, da azeitona. Então, esse azeite não era usado só para comida, era para comida também. Mas tinha um azeite fino, um azeite de primeira, que era usado para quê? Era usado como cosmético. Era usado para proteger a pele, né?
Isso é muito lindo, a proteção. Por quê? Porque é um ambiente desértico, com sol o tempo todo, à noite frio. Imaginem as pessoas ali, a pele como é que não ficava. Então eles tinham que proteger a pele, não é? do sol e do frio, da secura. E outra coisa também, eles colocavam aromas, né, nesses óleos para tornar mais agradável e dar um frescor. Né? Nós vemos isso, por exemplo, no óleo que era usado ali no tabernáculo. Tinha cinamomo e tinha outras ervas que faziam o quê? Que aquele óleo fosse cheiroso. Então, o que, que ele está falando aqui? Unges minha cabeça com óleo. Ele está querendo dizer que esse azeite que era usado quando o viajante chegava no lugar para uma festa, principalmente assim, mas podia ser usado em outras asepsias também que a pessoa fazia, mas principalmente ele está usando esse termo, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, porque ele está falando de festa, está falando de beber para a festa, o beber o vinho para se alegrar, o vinho da alegria. Então, isso aqui está fazendo uso de quê? Desse viajante que ia ser refrescado pelo banho e também por esse óleo. Né? Unges minha cabeça com óleo. Até para pentear o cabelo também se usava esse azeite. Então, dá para entender, voltando aqui, que você tem que... É fácil, na poesia hebraica, o uso de imagens. Você vai de um pastor, você já deve ter visto um pastor, nem que seja na televisão, mas as características do pastor de Israel, aquele que cuidava das ovelhas, não é? Aqui pastos verdejantes, é uma situação de escassez, que o pastor vai dar a provisão para a ovelha, a água, o alimento, a grama verde, ele vai arrumar. É esse pastor que é o nosso Deus. E também vai falar, por exemplo, desse cálice que transborda quando a pessoa, o pastor, unge a cabeça do salmista com óleo, ou seja, é um aroma ali gostoso e refrescante para esse viajante. Imagine para nós agora a aplicação, nós que vivemos na correria desse dia a dia, nós que vivemos nessa luta para fazer as nossas coisas, o trânsito e tal, ou então nesse tempo de pandemia, que nós temos às vezes a tendência de ficarmos entediados. Esse óleo que transborda sobre a nossa cabeça traz o frescor da esperança de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, isso está na figura que é usada aqui, é esse pastor. Duas coisas, então, aqui, o paralelismo e também a questão do uso de figuras. Então, voltando aqui à nossa tela no Word, aqui, ó, o livro dos Salmos é um livro de poesia, tem o paralelismo e tem a imagem, que nós não podemos esquecer. E a terceira coisa, terceira parte, o livro dos Salmos é um livro de oração. Vou voltar aqui para a tela, um livro de oração. Então, o livro dos Salmos é conhecido como o livro de oração da Bíblia. Mostra a verdadeira natureza da oração, ou seja, a dependência de Deus. Quando eu oro, eu estou mostrando que eu estou buscando o Senhor, dependendo dEle. Eu posso orar com gratidão, eu posso orar para louvar, eu posso orar para lembrar das glórias do Senhor, mas eu posso orar também, os salmos são recheados disso, tanto de gratidão como de louvor, mas também os salmos estão ali mostrando homens que estão se queixando diante de Deus com dúvida do Senhor. Então é um livro de oração, porque é um livro que fala da autenticidade do coração do homem. Então isso nós temos que nos lembrar sempre. Ou seja, mostram, apesar da dúvida, da queixa ou da gratidão e do louvor, a dependência humilde ao Senhor. O livro dos Salmos nos traz
pessoas falando com Deus, pessoas falando de Deus, pessoas falando de si mesmas a Deus. Por exemplo, um salmo que eu gosto muito, o Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma. E ele começa o salmo falando, porque assim como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro por ti. Que coisa maravilhosa. Olha aí a comparação, tá vendo? Mais uma imagem, a corça. E é interessante que a corça, só abrindo um pequeno parêntese, a corça é um animal que cheira muito forte e ela também precisa de água para se dessedentar. Mais uma coisa importante, ela precisa de água para se lavar, para que esse cheiro saia. Por quê? Porque ela se torna presa fácil para os predadores. Então ela quer as águas e ela desce muitas vezes de distâncias longínquas, de montes altos, e ela desce a toda, determinada, querendo as águas, tanto para se dessedentar como para se lavar e assim trazer proteção para si. O salmista compara isso com o quê? Por isso que eu tenho que conhecer como a corça se comporta. Por quê? Porque ele está comparando a corça. Dá para entender essa figura na poesia hebraica? É algo concreto, é fácil de ver, mas eu tenho que conhecer este animal. Não é conhecer detalhes, é conhecer o básico para entender por que esse autor está se comparando a uma corça. Coisa linda, tá vendo? Um exemplo claro. Então, esse livro dos Salmos é um livro de oração que gera alegria, muitas vezes salmos de alegria, de louvor. É tanta alegria que o salmista fala que as árvores estão batendo palma, que os montes estão pulando e assim por diante. Mas tem momentos também de tristeza, de angústia, de pedir a Deus a sua voz e de reclamar diante de Deus, como se Deus estivesse ausente. E no Salmo 42 fala sobre isso também. Vamos agora para a quarta parte da nossa aula, ou seja, o livro dos Salmos possui, aqui saiu errado, deixa eu colocar aqui, possui um desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? É obra de edição, meus irmãos. Ou seja, eu já falei e eu repito, não foi formada aleatoriamente. É o quê? É algo intencional, de uma cabeça pensante, de alguém que organiza os salmos. Né? E nós vamos ver detalhes sobre isso agora na telinha. Dá uma olhadinha aí. Presta atenção. É obra de edição. Por exemplo, os 5 livros de Moisés se relacionam com o livro de Salmos e tem 5 livros. Cada um desses livros, eu pus aqui repetindo aquele quadro, termina com a doxologia, que eu estou negritando aqui. Veja, o Salmo 1º, o Salmo 2º, 3º, 4º e 5º. Qual a doxologia do livro 1º dos Salmos? Está lá no Salmo 41, 13, fechando o livro 1º, que diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72. Olha a doxologia. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. E o Salmo 3º, que vai do 73 ao 89, como é que ele é fechado pelo salmista? No verso 52 do Salmo 89, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. E o livro 4º, que vai do 90 ao 106, a doxologia, no verso 48 do 106, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém e aleluia. E no livro 5º, do 107 ao 150, a doxologia ampliada em 5 salmos, tudo organizado e orquestrado.
O Salmo 146 a 150 começa e termina com aleluia. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, não é? Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Tem uma organização, está sendo orquestrado um plano. No início, o Salmo 1 e o Salmo 2, mostrando tanto o propósito como a mensagem. O propósito, o ensino, a instrução de Yahvé, de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para obtermos a verdadeira sabedoria. Quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, eu vou ser como aquela árvore frutífera, frondosa, e ao mesmo tempo uma árvore que vai ser o quê? Regada pela água. Isso vai gerar o quê? Verdadeira sabedoria, verdadeira felicidade. E a segunda coisa, ali também tem outro propósito. A santidade do Senhor vai ser gerada em minha vida. Dá para entender, meu irmão? Quanto mais você andar com a Bíblia no coração, meditando e colocando em prática, você vai ser mais santo. Ou seja, você vai ser mais parecido com o Senhor. E agora, os 5 livros dos Salmos, organizados cada um e terminados com a marca da doxologia, da adoração ao Senhor. E veja no último livro, do Salmo 146 ao 150, uma doxologia com início e final com aleluia. Eles são chamados salmos de aleluia. Tá? Por isso, porque está fechando. Né? Então, nós vamos ver aqui exatamente nesse quadro esses 5 livros dos Salmos e o último livro com o Salmo 146 a 150, terminando com aleluia, fechando triunfalmente com aleluia. E aqui, meus irmãos, outra coisa que nos mostra, que é reiterada essa formação do livro dos Salmos, essa organização. Veja, eu tenho aqui a repetição do Salmo 14 no Salmo 53, o conteúdo. O Salmo 40, 13 a 17, repetido no 70. O Salmo 57, de 7 a 11, repetido no 108, de 1 a 5. O Salmo 60, de 5 a 12, repetido no Salmo 108, de 6 a 13. Está vendo? Isso é alguém que arquitetou essa repetição. Outra coisa, a coleção de blocos ou grupos de temas. Tá? Então vamos ver aqui grupos de temas. Por exemplo, Salmos de Davi, Salmos de 3 a 41, Salmos de 51 a 72, Salmos 108 a 110, Salmos 138 a 145. Numa continha rápida aqui, 39 com 12, 41, com 3, 44, com 8, 52 salmos de Davi. Salmos dos coraitas, filhos de Corá, do Salmo 42 a 49, 84, 85, 87 e 88. Salmos eloítas. Como isso foi aparecer lá? Alguém que pegou os salmos que eram usados o nome de Deus, Elohim, como referência, do 42 a 83. Alguém que fez isso, não apareceu lá. Salmos asafitas, dos filhos de Asaf, 73 a 83. O Salmo 73 é maravilhoso. Salmo de realeza, 93 a 100. Salmo de louvor, 103 a 107. Salmos dos degraus, que eu tenho chamado a atenção aqui, né? O Salmo dos degraus, o Salmo de romagem, o Salmo de ascensão, que é chamado também, que era usado o quê? Nas festas, quando o povo ia às 3 principais festas, voltava para Jerusalém, judeus de todas as partes do mundo foram espalhados ao longo da história. Então, do Salmo 120 até o 134, eram recitados esses salmos. E também, quando o povo volta do exílio, eles recitam esses salmos. São salmos dos degraus, os salmos de romagem, salmos de ascensão. Alguém pegou, organizou esses salmos. E se você pegar do Salmo
120 ao 134, né, são 15 salmos. Eu já falei isso numa pregação. O meio desses salmos, ou seja, que vai dar 7 para um lado e 7 para o outro, o meio dele é o 127, que fala que nós devemos construir os nossos afazeres, a nossa vida, inclusive a nossa família no Senhor, porque se não fizermos, de nada valerá a pena. Ele vai comparar a figura de quê? Vai comparar a figura tá vendo? A figura de um construtor que trabalha de dia e de noite, levanta cedo, vai repousar à tarde, não vai ter sucesso. Não vai ver o fruto do seu penoso trabalho. E compara outra figura, tá vendo? A figura na poética hebraica ao quê? Ao protetor, ao vigia que guarda a cidade. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Tá vendo isso aí? É o meio do Salmo. Isso aí não foi por acaso. Dos Salmos dos degraus, do 120 ao 134. O meio dele é o 127. Como isso foi acontecer? Foi por acaso? Não, não foi por acaso. Algum editor o fez. E nós estamos chegando já aqui no finalzinho, Salmos de aleluia. E eu tenho falado, irmãos, né? Não é salmo de aleluias, é salmo de aleluia. Não tem plural da palavra aleluia. Dá uma dor no ouvido quando eu ouço isso, né? Salmo de aleluia. Não é, meu irmão. Compõe salmos de aleluia, Salmo 101 a 118 e o 146 ao 150, como nós vimos, que fecha o saltério completamente, né? Começa e termina com aleluia, o salmo de aleluia. Muito, muito legal isso. Veja, o propósito é instruir para a verdadeira sabedoria e santidade. Alguém que pôs ali a mensagem principal, Deus como Rei dos Reis, alguém que pôs. É evidente que é uma coleção compilada, né, ao longo dos anos, tá ali compilada, né, ao longo dos anos, todos esses textos organizados no saltério, e acredita-se depois do exílio houve a organização final, tomando a presente forma. E outra coisa importante, meus irmãos, o saltério deve ser comparado a uma construção de uma catedral ao longo dos séculos, e não a um palácio que é construído rapidamente. Não, ao longo dos séculos. Eu não sei quantos anos, mas eu vi uma catedral, não sei quantos anos de construção lá em Barcelona, e ela ainda não terminou. Séculos de construção. Eu esqueci aqui o número de séculos, né? Acho que foram séculos mesmo. Enfim, gerações, pessoas morreram, outras vieram, morreram, e a catedral ainda não está pronta. É o livro dos Salmos, meus irmãos. É assim, várias gerações, de Davi, né? Antes dele, os filhos de Corá, ou talvez depois. Anos, séculos sendo formados. Então esse é o livro dos Salmos que você lê, é uma preciosidade, dê muito valor a esse livro. Vamos voltar aqui à tela que nós estamos chegando ao final. Qual a conclusão que nós chegamos, meus irmãos, ao final desse texto que nós trabalhamos hoje? Primeira coisa, meus irmãos, de ganho que nós tivemos, ou orientações para o ganho da nossa leitura e meditação no livro dos Salmos. Quanto mais você entender, né, essas figuras, mergulhar no contexto do paralelismo, né, daquilo que ele está comparando nas linhas ali do Salmo, você vai aprender muito mais, vai ter muito mais profundidade, vai entender o livro dos Salmos, a santidade vai aumentar. E também outro ganho, quando você conhece os tipos de salmos que compõem o saltério, você pode manusear melhor a Bíblia. E uma terceira coisa que eu coloquei aqui,
que nós aprendemos a meditar na lei do Senhor de dia e de noite com prazer. E eu quero terminar lendo aqui o Salmo de número 47. Vamos lá para o Salmo de número 47. Deixa eu procurar aqui o Salmo 47, eu não deixei aberto, mas nós vamos abrir agora. Tá? Isso é uma Bíblia online, você pode entrar na Sociedade Bíblica, sbb.org.br. Veja esse Salmo 47, que coisa maravilhosa. Nessa semana foi um dos salmos da minha devocional. Batam palmas todos os povos, aclame a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei da terra, que nós temos falado, que o livro dos Salmos, a mensagem dele é que Deus é Rei, o Rei soberano, o único. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. A figura dos pés aqui. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações. Ó, Deus aqui, qual é a figura de Deus aqui? Do rei, né? Isso que eu quero chamar a atenção. A figura de Deus como o rei. Ele reina e o salmo está imbuído disso, desse rei que vai ser adorado pelo povo que ele reina. Deus subiu em meio a aclamações, como Davi fazia. O Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus. Eu me senti ali no meio daquela multidão. Cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Ó, Deus como um rei mesmo, um rei humano. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente entre as nações. Oh, meus irmãos, é exatamente isto que nós estamos falando. Nós vamos ter esse contato com o livro dos Salmos, vivenciá-los mais, mergulhar nessas figuras, por exemplo, nesse Salmo, Deus como Rei. Você se vê nessa procissão. Isso é maravilhoso. Que Deus possa ser glorificado na minha vida e na sua vida. Por que que nós ensinamos a palavra do Senhor aqui? Para que nós tenhamos, como diz no livro dos Salmos, a verdadeira felicidade. Vivamos uma vida para a glória de Deus em santidade. Porque Ele é o nosso Rei. Que Deus seja glorificado na sua vida. Que você tenha o desejo de abrir esse livro dos Salmos e ler mais, meditar mais, achar essas figuras. É um bom passatempo para você. Achar essas figuras, entender, por exemplo, sobre o pastor. Eu queria aprender mais sobre o pastor de Israel. Tem livros escritos sobre isso, tem internet que te informa para consultas rápidas. Que Deus seja glorificado, um forte abraço. E eu peço que você agora se reúna com a sua família. Em questão de minutos, você possa falar aquilo que Deus falou com você. Agora, nesta lição. Aquilo que te chamou a atenção, que Deus falou com mais força para você. Compartilhe com as pessoas que estão aí com você. Faça isso agora. Depois ore e agradeça ao Senhor por participar desse tempo. Forte abraço. Que Deus te abençoe e que a motivação para ler e meditar no livro dos Salmos seja derramado sobre a sua vida. Deus nos abençoe. Até a próxima. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer por esta aula. Aplica aos nossos corações. Que nós tenhamos, Senhor, ó Deus, um crescimento neste contato com essas figuras, no contato com os paralelos que o Senhor faz. Ó Deus, no livro de Salmos, para que tenhamos mais prazer e, Deus, aprendemos mais e aplicarmos a nossa vida. Muito obrigado, te adoro, te bendigo e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus nos abençoe
e vamos caminhando com a graça do Senhor.